Em 2005, o Congresso Nacional deu um grande passo em defesa da saúde dos brasileiros ao assinar o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública. Este acordo foi intermediado pela Organização Mundial de Saúde junto a 192 países. A Convenção Quadro para Controle do Tabaco, nome oficial deste acordo, foi criada para proteger as populações de uma epidemia que mata anualmente cerca de 5 milhões de pessoas no mundo, sendo 200 mil no Brasil. O tabagismo é um alto fator de risco para a saúde, porque pode provocar até 50 tipos de doenças, a maioria grave, algumas fatais, como câncer. Para falar sobre este tema, convidamos o senador Flávio Arnes, um dos parlamentares mais atuantes na luta contra o tabagismo e em defesa e proteção da vida. Recentemente, o senador apresentou uma proposta para que a Comissão de Direitos Humanos do Senado criasse um grupo de trabalho para acompanhar, junto ao governo, ao Poder Executivo, o cumprimento de normas estabelecidas pela Convenção Quadro para Controle do Tabaco. Senador, o que a Convenção Quadro representa para as populações desses 192 países? A Convenção Quadro é um instrumento, eu diria, fundamental para a mudança de realidade. A Convenção Quadro aborda um conjunto de aspectos, posicionamentos, atitudes que devem ser tomadas em termos de educação, de trabalho, de agricultura, propaganda. Então, a Convenção Quadro, na verdade, o grande desafio é que ela seja concretizada, deixe de ser um instrumento para ser uma realidade. E este é o grande desafio que tem que ser enfrentado pelo Brasil. É um trabalho, eu diria, multiministerial, com envolvimento de vários ministérios, porque implica no trabalho do Ministério da Educação, do Trabalho, da assistência, da agricultura, do desenvolvimento agrário, uma política, inclusive, de mudança de cultura, né, junto a essas populações, que há uma preocupação bastante grande junto aos plantadores de tabaco, em termos da própria sobrevivência, do salário, do recurso, né, e ao mesmo tempo uma contrapropaganda enorme da indústria de fumo, dizendo que qualquer debate, qualquer coisa, qualquer iniciativa nesse sentido é para prejudicar o trabalhador, prejudicar quem se dedica a essa atividade. Então tem que haver, na verdade, um conjunto de iniciativas previstas na Convenção Quadro para que esta realidade possa alterar. E foi isto que motivou a criação de um grupo de trabalho na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado Federal, fruto de uma audiência pública que aconteceu aqui também na Comissão de Direitos Humanos, a partir de denúncias que foram colocadas na imprensa do Estado do Paraná e também com repercussão, com desdobramentos na imprensa nacional. E se são problemas que estão acontecendo em um estado, certamente são problemas que estão acontecendo em outros estados também. Então, vamos dizer, é uma situação grave, uma situação difícil. Por um lado, os produtores, os agricultores preocupados, porque esta é a fonte de renda deles, né? Já tem há décadas, muitas vezes, trabalham nesse sentido. A indústria tem um sistema de envolvimento, de participação muito intenso. Os próprios organismos internacionais, anos atrás, recomendavam que países em desenvolvimento plantassem o fumo, porque era algo, não é, que estaria de acordo com aquela ideia, né, naquela época de desenvolvimento. Hoje em dia não se recomenda mais. Mas o Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador do tabaco no mundo. Exatamente, do mundo. Então nós temos assim que, como sociedade, por um lado, apoiar o agricultor, apoiar a família, pensar-se na diversificação dessa atividade, achar-se outros mecanismos, ver a saúde da mulher, para que o agricultor veja, olha, vamos pensar em conjunto, discutir em conjunto e colocar em prática a Convenção Quadro, que prevê
essas alternativas todas. Pois é, senador, mas para essa família, para a subsistência dessa família, o que ela poderia, por exemplo, cultivar na sua lavoura? Ela trocaria o fumo? Que tipo de alternativas também o governo ajudaria nesse sentido? Existe essa possibilidade dentro da Convenção Quadro? Ela prevê isso? A Convenção Quadro prevê isto, mas existe, a gente percebeu isto na audiência pública aqui no Senado, um envolvimento muito fraco, muito precário, né, do governo federal. O governo federal investiu somente, pelos dados apresentados, cerca de 18 milhões de reais em 3 anos. Então, são centenas de milhares de pessoas que estão envolvidas com essa atividade. E 18 milhões de reais, vamos dizer, é nada, praticamente nada. Então, tem que haver um envolvimento muito mais acentuado do governo federal, direcionamento de políticas públicas bem definidas para isto, acompanhamento, sem dúvida alguma, das atividades que são desenvolvidas por essa família, um trabalho, como eu disse, interministerial, a saúde, vendo como é que está essa situação em relação às mulheres, às crianças, a educação, observando o desempenho escolar desses jovens no ambiente acadêmico, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura cuidando desta qualificação, o Ministério do Trabalho vendo se essas crianças e adolescentes, que isto é proibido, criança e adolescente, né, participar destes aspectos todos de manuseio, de separação, de classificação de folhas por causa da atividade que pode ser potencialmente muito perigosa para a saúde. O tabagismo passivo é considerado a terceira causa de morte evitável no mundo. A Convenção Quadro, os países que ratificaram a Convenção, alguns deles já atualizaram as suas legislações proibindo o fumo, o hábito de fumar, em locais que antes eram restritos aos fumantes. Por exemplo, no Brasil, nós temos os chamados fumódromos. Em organizações públicas ou privadas, existe aquele espaço. Esses especialistas alegam que não existe um sistema de ventilação com capacidade para absorver as 60 toxinas cancerígenas que a fumaça da ponta do cigarro emite no ar. Né? E nós temos a nossa legislação, a Lei 9294, ela prevê esses locais específicos para o fumante. O senhor não acha que deveria ter uma alteração já na nossa legislação? O Congresso Nacional não poderia se movimentar nesse sentido para atualizar uma proposta de emenda para proibir esses espaços para o fumante? Eu acho que é uma observação que você faz assim bastante interessante. E eu penso que isto pode ser um assunto que deva ser debatido também no grupo de trabalho constituído na Comissão de Direitos Humanos. E legislação participativa, até é bom que se diga, porque essa expressão legislação participativa abre a oportunidade para que todas as pessoas da sociedade que estejam envolvidas com esse debate e que tenham até sugestões do que fazer para o aprimoramento da legislação que você menciona, né? Que a partir de organizações legalmente constituídas, né, nós podemos receber essas sugestões e transformarmos essas sugestões em iniciativas legislativas. E uma das grandes dificuldades é, assim, realmente, em termos de propaganda, né, particularmente do álcool, que do cigarro, felizmente, já está bem limitada, mas, ao mesmo tempo, né, esse acesso que crianças e adolescentes vêm tendo para a aquisição do cigarro e também do álcool, né? Então, nesse sentido, nós precisamos também aprimorar a legislação para que ela seja extremamente severa em relação a pessoas que, porventura, comercializem esse produto com pessoas que sejam crianças e adolescentes. E já que nós estamos falando de jovens, senador, eu gostaria que, antes de encerrar essa entrevista, que o senhor deixasse exatamente uma mensagem para esse jovem que está nos acompanhando agora. Eu gostaria de dizer para os jovens todos que nós temos que valorizar
muito a nossa vida, os nossos dons, né? O fato de a gente enxergar, escutar, andar, ter amigos, né? Construir a felicidade. Né? E construir a felicidade significa, entre outras coisas, lutar por políticas públicas, educação, saúde, casa, né? Pela ética, pela transparência, pelo diálogo, né? Pela participação, né? Cuidar da família, cuidar do ambiente, nos envolvermos nos debates todos, mas em termos de saúde também pensarmos muito na nossa saúde. Senador Flávio Arnes, muito obrigada por essa entrevista ao programa Inclusão. Você já pensou em parar de fumar? Já tentou e não conseguiu? Não se culpe e nem perca a esperança. Porque no próximo bloco, o Inclusão vai mostrar algumas opções de tratamento que têm ajudado muita gente a largar o vício. Daqui a pouco.